Bom, fala galera, beleza? Continuando aí, certo? O nosso estudo em relação às ligas metálicas. No vídeo anterior eu introduzi só o conceito, bom, aqui a gente vai estudar por completo então essa parte das ligações metálicas, beleza? Então, ó, o que eu tenho numa liga metálica? A liga metálica ela segue uma teoria totalmente diferente das ligações iônicas e ligações covalentes que seguem a teoria do octeto. Aqui é totalmente o oposto. Segue uma teoria que eu chamo de teoria de nuvem eletrônica. O que seria a teoria da nuvem eletrônica, tá bom, galera? É simples. Os metais são todos sólidos, então vamos imaginar a seguinte situação. Pensa numa barra de ferro e pensa numa barra de alumínio. Como que você faz para misturar uma barra de ferro com uma barra de alumínio? Dois sólidos, não vai casar, certo? Então o que acontece? Como que eu faço para unir, por exemplo, dois ou mais metais ao mesmo tempo? Eu tenho que fazer o que eu chamo de um processo de fundição. O que seria o processo de fundição? O processo de fundição é, você pega esses metais, colocam dentro de alguma coisa que vai esquentar muito. Agora, galera, não estou falando assim de 10 graus, 20, 30 ou 100 graus, que seria o ponto de ebulição da água. Estou falando de temperaturas assim, ó, 1000, 2000, 3000 graus, né? De acordo aí com o tipo de metal que nós estamos falando, que nós estamos conversando, beleza? Se for o ferro, por exemplo, 1300 graus para cima, tá bom? Para conseguir tirar ele do estado sólido para o líquido. Por que eu preciso tirar ele do estado sólido para o líquido? Fazer um processo de fundir esses metais. Porque se eles estão sólidos, eles não se misturam. Mas se eles estão derretidos, se eles estão líquidos, eu posso misturar eles, não posso? E depois que eu misturar todos os metais que eu quero, 1, 2, 3, 4, 10, 15 metais, desde que eles estejam totalmente líquidos, eu posso depois resfriar essa temperatura. Se eu resfriar essa temperatura, passa tudo a ser sólido de novo. Só que vai ser um sólido o quê? Agora misturado, com todos esses metais misturados. Tudo bem? Beleza? Então aí eu formo uma liga metálica. Por que liga metálica? Porque é uma liga, ligou, fica um negócio extremamente duro. Um metal só já é resistente. Pensa, pega uma barra de ferro e tenta quebrar. Agora imagina ferro misturado com alumínio, cobre, ouro, chumbo ou outros tipos de metais. Fica muito mais resistente ainda, certo? Então é uma liga metálica, porque são muitos metais reunidos através de uma liga, tá bom? Agora, por que eles seguem a teoria de nuvem eletrônica? Porque assim, ó, observa aqui, ó, olha o cursor do mouse aqui, ó, que eu tô trabalhando aqui com vocês com o cursorzinho do mouse, tá bom? Segundo o cursorzinho do mouse que tá aqui, ó, esses elétrons é o seguinte, todos os metais têm muita facilidade a perder elétrons, certo? Porque eles são eletropositivos. A partir do momento que eu esquento, que eu forneço energia na forma de calor, fica mais fácil ainda de arrancar esses elétrons. Os metais, eles não colocam em posição, né, para perder elétrons. Por quê? Porque nós já estudamos uma propriedade química chamada raio atômico. Geralmente os metais possuem um raio atômico muito grande. Então a última camada, que é onde tem os elétrons que podem sair, não sofre tanta atração assim do núcleo, que é onde nós temos, né, a carguinha positiva que tenta manter, né, um tamanho adequado aí, uma força de atração em relação à eletrosfera, certo? Então, ó, esses elétrons, eles tendem a sair e deixar esse negócio aqui cada vez mais positivo, certo? Que seria o metal. Esses elétrons saindo, né, eles vão dar de encontro com o quê? Quanto mais elétrons sai, mais positivo fica o metal. Então cria um negócio interessante. Ao mesmo tempo que eu estou perdendo um monte de elétron, esse metal está ficando positivo, ó, tá vendo? Então olha o tanto de positivo que está formando conforme os elétrons estão saindo. Porque ó, sai um elétron, eu tenho um positivo. Sai dois elétrons, eu tenho dois positivos. Se saírem 30 elétrons, eu tenho 30 prótons, né, ali disponíveis. Então, ao mesmo tempo que esses elétrons eles estão saindo e eles deveriam ir embora, eles não vão porque eu tenho muito positivo que automaticamente também vai fazer uma força de atração em relação a esses elétrons. Só que é o seguinte, como esses elétrons eles não retornam para suas camadas, uma vez que eles foram arrancados, né, eles criam o que nós chamamos de uma nuvem. Eles vão ficar aqui, ó, acompanha o cursorzinho do mouse, tá vendo, ó? Acompanha esse cursorzinho do mouse. Eles vão formar uma nuvem eletrônica ao redor. Isso vai interferir? Não muito, mas apenas no quê? Toda essa resistência que esses metais têm, esse negócio duro, compacto, é justamente por conta dessa teoria da nuvem eletrônica. Porque os elétrons são arrancados, mas eles não vão embora porque eles começam a sofrer uma forte atração em relação a esses positivos que tá ficando, certo? Porque ó, primeiro eu arranco o elétron deixando esse metal muito positivo. Só que como ele tá ficando muito positivo, ele não vai deixar esses elétrons irem totalmente embora. Então eles vão formar uma nuvem, tá vendo? Então ó, nessa outra imagem, é como se esses verdinhos aqui fossem os positivos.
E os elétrons que foram arrancados, eles criam uma nuvem aqui, ó, ao redor, né, formando o que nós chamamos de teoria da nuvem eletrônica, tudo bem? E essa teoria da nuvem eletrônica vai dando forma, então, a todas as ligas metálicas que nós conhecemos, tá bom? Característica das ligações metálicas. Cara, vamos lá. Todo metal, vocês já sabem, são ótimos condutores de eletricidade e calor. Não existe material melhor para conduzir calor, né, ou eletricidade que não seja aí os metais. Depois dos metais existem alguns outros bons condutores de eletricidade, por exemplo, como é o caso do grafite, né? Mas tirando os metais é difícil até de você achar, né, outros materiais. Os outros seriam os isolantes. Agora todos os metais são excelentes condutores de eletricidade e calor. Se um metal só já é um excelente condutor, imagina uma liga com muitos metais unidos. Então todas as ligas são excelentes, né, condutores de eletricidade e calor. São muito maleáveis, certo? O que significa ser maleável? Significa que você pode pegar uma barra, por exemplo, de uma liga metálica e aí você pode ir moldando aquilo que você quer. Então, por exemplo, você pega uma barra de ouro e você pode ir moldando até um brinco de ouro, a uma corrente, né, a um pingente ou algo do tipo. Coisa que outros tipos de materiais você não consegue moldar com tanta facilidade. Ou até consegue, mas não com tanta facilidade igual os metais têm, certo? É uma boa maleabilidade. Ductibilidade. O que significa ductibilidade? Eles têm um grau de deformação de material que suporta uma alta fratura, né? Uma alta fratura. Então o que significa? Pô, você pega uma barra de chumbo. O chumbo você pode trabalhar a altíssimas pressões e altíssimas temperaturas que ele suporta. É diferente, por exemplo, de você pegar um plástico. Se você pegar um plástico, qual é a pressão que um plástico aguenta? Qual a temperatura que um plástico aguenta? Dependendo da temperatura que você for trabalhar com plástico, ele já está derretendo, então não vai facilitar. Aqui, ó, na temperatura ambiente, o plástico resiste. Mas vamos lá, pega o plástico e coloca, por exemplo, numa temperatura de 100 graus. Não vai aguentar. Já os metais, não. 100 graus para um metal, né, praticamente nada. Você não vai conseguir fazer nada com um metal a 100 graus Celsius, né? São somente temperaturas de 1.000, 2.000, 3.000 graus para cima. Tudo bem? Beleza? Justamente por conta de todas essas características, não é preciso falar, né? Os pontos de fusão e de ebulição são altíssimos, muito elevados. Para você conseguir tirar um metal do seu estado sólido e mandar ele para o estado líquido, você precisa de uma temperatura muito alta, muita energia sob a forma de calor. Agora, ó, presta atenção na seguinte situação. Classifica para mim, né, das ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, quem tem os maiores pontos de fusão e ebulição? Cara, não tenha dúvida. Primeiro, liga metálica. Toda liga metálica tem um altíssimo ponto de fusão e ebulição. Ninguém consegue bater, porque nós estamos falando de metais. Depois das ligas metálicas, vem as ligações iônicas, com altíssimos pontos de fusão e ebulição, justamente por conta da atração entre positivo e negativo. Aqui nas ligas metálicas, também é isso que interfere. Eu tenho muito positivo com muito negativo. Essa nuvem eletrônica faz todas essas características de altíssimos pontos de fusão e ebulição, né, terem vantagem em relação às outras ligas. E é claro, as ligas covalentes, que eu acabei de falar para você, é até incomum nós termos alguma coisa sólida lá. O mais comum mesmo é nós termos líquidos e gases. Então, em relação a quem tem o maior ponto de fusão e ebulição, ligas metálicas, depois as ligações iônicas e com certeza depois, né, as ligas covalentes, as ligações covalentes. Agora, vale destacar também a seguinte situação. Tem uma altíssima resistência, certo? Essas ligas metálicas, e tem um brilho, porque o brilho próprio é uma característica própria dos metais, certo? Pega, por exemplo, alguma coisa que é feita de metal e alguma coisa que é feita de madeira. Vamos supor lá, o alumínio e aí uma cadeira aí feita com uma madeira. Passa um lustramóvel, por exemplo, na madeira. Você fala, nossa, que bonito, ficou brilhando. Agora, pega, por exemplo, o metal e dá uma polida no metal. Quando você terminar, você vai ver aquele brilho intenso. É muito melhor, né? Muito mais forte, muito mais intenso aquele brilho do metal do que propriamente uma cadeira aí que é, por exemplo, uma madeira, ou um plástico, um isopor, ou algum outro tipo de material, um polímero qualquer. Certo? Tudo bem? Então os metais, eles possuem brilhos próprios. Então, em decorrência a isso daí, as ligas metálicas possuem também brilhos próprios. Tá bom? Então, ó, aqui eu passei exemplo, né, de várias ligas metálicas que nós temos, né? Nós vamos ter a solda, o latão, a amálgama, certo? O ouro 18 quilates, bronze e o aço inox. Eu coloquei algumas aqui pra gente discutir, tá bom? Mas antes de a gente discutir individualmente algumas ligas, preciso afirmar para vocês uma classificação importante dessas ligas metálicas. As ligas metálicas, elas podem ser classificadas no que nós chamamos de ligas ferrosas e ligas não ferrosas.
Nenhuma dificuldade nisso, tá, galera? O que seria uma liga ferrosa? Liga ferrosa é aquela liga metálica que contém o elemento químico ferro, certo? E uma liga não ferrosa é aquela liga metálica que não contém o ferro. Agora, por que o ferro ganha um destaque nesse cenário? Porque o ferro, ele tem propriedade magnética, aquele famoso polo sul e polo norte que a gente encontra no ímã, certo? Isso faz toda uma diferença. Diferença do quê, professor? Bom, assim, ó, até o que eles utilizam, por exemplo, nos ferro velhos, para identificar se o que a pessoa está vendendo realmente é cobre ou se o que a pessoa está vendendo é uma liga, por exemplo, metálica que não tem nada a ver com cobre. Se o ferro ele tem propriedade magnética, toda liga que contém o ferro, quando você coloca o ímã, sofre um processo de atração, porque tem propriedade magnética. Já as ligas não ferrosas, que não contêm ferro, não sofrem, por exemplo, atração pelo ímã, como é o caso, por exemplo, do bronze, né, ou do alumínio, né, uma liga feita de alumínio, beleza? Essa é a diferença fundamental importante aí. Liga ferrosa contém ferro e contém propriedade magnética justamente por conta do ferro, que tem a propriedade magnética. Uma liga não ferrosa não contém o elemento químico ferro, então não contém propriedade magnética, tá bom? Então, ó, coloquei algumas ligas metálicas aqui, que depois vocês podem pausar o vídeo, né? E dar uma olhadinha uma por uma, bonitinha e tal. Mas são muitas, tá? De longe eu não quero que vocês decorem todas essas ligas aqui. O que eu quero que vocês analisem é se são ferrosas ou não, se vai ter propriedade magnética ou não, para efeito de conhecimento, tá bom? Mas, ó, existe a liga de latão, bronze, aço inoxidável, aço níquel, aço tungstênio. Tá vendo? Olha o diferente tipo de aço. Quando você chega, por exemplo, no ferro velho que você vai vender, as pessoas elas estão lá, por exemplo, vão comprar, né, esse tipo de material, cada um vale uma quantidade, né? Cada um tem um preço, né? Então são diferentes tipos de aço, são diferentes tipos de materiais, são materiais mais raros, materiais mais fáceis de encontrar, e tudo isso interfere no preço. Então, olha a importância de você saber um pouco mais sobre as ligas metálicas, tá bom? Então depois vocês vão ver aqui bonitinho se tem ou não o ferro, qual é a característica, quais são os elementos químicos que compõem cada tipo de ferro, cada tipo de liga. Como eu falei para vocês, eu não quero que vocês decorem todos, mas tem algumas que é importante a gente saber até mesmo pro nosso dia a dia, certo? Por exemplo, é importante saber o que eu encontro no latão, que é cobre e zinco. É importante saber o que tem no bronze. O bronze, por exemplo, o pessoal pensa que o bronze é um elemento químico. Galera, pelo amor de Deus, bronze não é um elemento químico. Acha o bronze na tabela periódica. Só é elemento químico se estiver na tabela periódica. O bronze é uma liga metálica, formados por elementos químicos cobre e estanho. Nós já tivemos até a idade do bronze, que ficou conhecida aí como 3000 a.C., que é onde nós começamos a extrair e explorar os metais, certo? Então, 3000 a.C. ficou até conhecido como idade do bronze, porque nós começamos a produzir e explorar muitas coisas em relação a essa liga importante. O aço inoxidável, tá bom? Ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates não é ouro puro, é ouro misturado com cobre, beleza? Então, tudo isso é importante de vocês saberem, tá bom, galera? Então, ó, como eu havia falado para vocês, as ligas ferrosas são aquelas ligas que contêm ferro, e as mais importantes das ligas ferrosas, galera, é a liga de aço e o aço inoxidável. Então tem muita gente que pensa que o aço não tem ferro. O aço tem ferro sim, tá bom? Então, ó, o aço e o aço oxidável são as ligas ferrosas mais importantes que nós temos, tudo bem? Beleza? E aí as ligas não ferrosas. As ligas não ferrosas, eu destaquei aqui as mais importantes que nós temos, tá bom? Mas depois vocês podem dar uma lida, pesquisar melhor e se aprofundar no assunto, tá bom? Nós temos a liga de latão. O latão é uma liga formada por zinco e cobre. Bronze é muito importante saber que não é uma liga ferrosa, tá bom? Tanto é que quando você coloca o ímã no bronze, por exemplo, uma moeda de 5 centavos, ela não sofre a atração magnética do ímã, tá bom? O bronze é uma liga de cobre e estanho, ligas de alumínio, magnário, tá bom? Zamac, magnário e zamac são ligas que talvez vocês nunca tenham visto algo do tipo. Então eu coloquei aqui para vocês um exemplo, tá bom? Uma liga de magnário é aquela liga, por exemplo, que faz aquelas linhas de pesca. Vocês já ouviram falar em linha de pesca? Tem diversos tipos, mas aquela também, certo? Mas também fazem fiações e algo do tipo, certo? Beleza? Então esse daqui, ó, é o magnário, que é feito principalmente de magnésio e alumínio. O bronze vocês já sabem, né? Dá pra fazer aí moedas, medalhas, entre outras coisas, tá bom? Beleza, galerinha? Então, ó, exemplo de latão, exemplo também do outro... das ligas de alumínio aqui, outra liga de alumínio, beleza? Então, ó, agora sim a gente já sabe que são essas ligas metálicas, as propriedades, e aí eles agora estão prontos para tentar desenvolver todos os exercícios da apostila. Para esse vídeo por aqui, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.